Olá, estamos começando mais um programa Também Sou Músico aqui pela Rede RVC e hoje nós temos um convidado muito especial. O nome dele é Juan Matheus e ele é um artista completo. Tudo bom, Juan? Oi, tudo bem, Bianca? Prazer imenso receber você aqui na nossa casa. Prazer ainda maior meu de estar aqui. Muito bom, assim, a gente poder conversar, as pessoas conhecerem, né, quem é o Juan, onde o Juan nasceu, o que o Juan faz hoje em dia, né, a trajetória toda. Eu li a sua história e achei uma história muito maravilhosa. É claro que assim, né, tem muito mais que eu acredito que você não tenha escrito ali, né, na história, porque são muitos detalhes, mas o primeiro ponto, na verdade, eu gostaria de saber onde você nasceu, onde você mora hoje, né, se é o mesmo local, se não é. Bem, eu nasci em Taubaté, né, sou taubatiano de origem. Sim. E moro também em Taubaté, sempre morei lá. Estudo em São Paulo, com o professor Ariel Coelho, atualmente. Mas eu também me formei na Fego Camargo, em Taubaté. Então, assim, minha vida praticamente foi resumida a Taubaté, né? Sim, e agora mas você canta em vários lugares, né? Sim, então, sim, canto. A gente vai falar um pouco aí sobre a sua trajetória. E com relação a Taubaté, você nasceu em Taubaté, você disse, né? Sim. Nasceu em Taubaté. E você tem, assim, algum vínculo na sua família com música? Seu pai, se eu não me engano, seu pai, ele toca música, uma música, um estilo diferente, estilo né? diferente, Meu pai, ele toca violão flamenco, né? Fantástico. Ele é violonista e não de formação, mas ele aprendeu assim meio que autodidata. Sim. E eu cresci com esse tipo de música, assim. E eu acho que isso me impulsionou a hoje trabalhar com música, né? Sim. Trabalhar com arte de uma forma geral. Então, desde que você nasceu, seu pai já tocava violão? Sim, o meu pai... Então, você nasceu no meio musical? Meu pai sempre tocou violão, a minha tia também. Olha. Foi uma pessoa muito importante na minha formação de canto, minha tia Sônia Barreto, beijo. E eu sempre tive esse vínculo muito grande com a música na minha família. Minha tia foi a primeira pessoa que me ensinou o canto, de fato. Olha, e com 4 aninhos você já estava cantando assim, Sim. Profissionalmente, digamos, né? A minha mãe, ela percebeu, né, que eu tinha uma carreira pela frente, porque ela via eu cantando assim nos cantos da sala, nos cantos do quarto, e ela achava muito bonita a minha voz já. Olha. E daí a minha tia assumiu esse compromisso de me ensinar um pouco mais de canto logo aos 4 anos, 3 anos e meio, já estava sendo ensinado. E aos 4 anos e meio estreiei, né? Na paróquia da igreja que eu era na época, e a gente veio crescendo desde lá. Naquele momento eu descobri, na estreia da paróquia, que eu ia ser músico pro resto da minha vida. Olha, você sentiu que eu ia isso, ser né? artista pro resto da minha vida, assim, muito mais do que músico. E o que é legal é que nós vamos falar assim sobre várias artes, né? Sim. E ele atua em muitas artes. Então vamos tentar separar, né, um pouquinho, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais. É curto, vamos tentar, né? Ok. É. Você começou cantando ali com 4 anos. Sim. Depois disso, você estudou um pouco mais de canto, além do que sua tia... Você estudou bastante, eu sei que você estudou bastante, mas o que você estudou em canto, assim, até chegar a ser um professor de canto hoje também? Sim, eu estudei na época com a minha tia primeiro, como você disse, e depois eu passei por uma escola mesmo, de fato, passei por 2 escolas no período entre 6 anos, 7 anos, até os meus 10 anos. Ah, então desde novinho mesmo. Sim, bem de novo. E naquela época a gente tinha aquele costume, né, de falar que a criança não podia fazer canto, que ia danificar a voz na adolescência, o que é uma bobeira, na verdade. Então, pais que estão me ouvindo, ponham seus filhos na aula de canto desde pequeno, porque eles vão amadurecer muito mais, é a melhor coisa. E daí, dos 10 aos 12 eu parei, porque eu precisava esperar a idade... dos 10 aos 12, não, dos 10 aos 16 eu parei, porque eu precisava esperar a idade para entrar na Fego Camargo, no conservatório de fato, né? Para ter realmente uma formação. Lá é canto erudito, né? Lá é canto erudito. Sim. Eu fiz canto erudito por 7 anos na Fego Camargo. Olha, que fantástico. Então, é o técnico? Foi o técnico. Foi o técnico. Foi o técnico. Sim. Daí, eu acho que depois desse período...
eu não quis estudar tão a fundo numa universidade, alguma coisa, música, então eu fui partir para outros ramos, como filosofia, né, como pedagogia. Mas sim, você faz, né, atualmente faculdade nessas áreas também, né? Faço. Eu ainda não terminei as faculdades, né? Tiveram alguns trancamentos, enfim, mas eu voltei a estudar nesse ramo. E depois desse período da FEGO, eu estudei na Unital, num curso de extensão que tinha em ópera, no Ópera Estúdio do Vale. Estudei durante 2 anos lá na Unital. E depois da Unital fui estudar antropofisiologia vocal com Ariel em São Paulo. Olha que fantástico. E estou com ele até hoje. Até hoje. Atualmente, E essas nuances, assim, de mudanças na sua própria voz, como você caracteriza isso, assim? As técnicas que você tinha 10 anos atrás, por exemplo, inovou hoje? Sim, com certeza. Só para as pessoas entenderem, então, assim, que por mais que a gente conheça, sempre tem algo além para conhecer, sim, né? Sim. A ciência, ela está em constante mutação, né? E lá na antropofisiologia vocal, a gente estuda para ser cientista da voz. Sim. Então, o que o cientista da voz faz? Ele pega as técnicas já conhecidas e ele testa para ver se é aquilo mesmo, de acordo com as novas tecnologias. Sim. Por exemplo, a filmagem, hoje em dia, ela evoluiu demais. Então, muito. Com uma filmagem HD, você consegue fazer exames internos, nas pregas vocais, por exemplo, com muito maior resolução. Então, você acaba descobrindo fibras musculares diferentes que antes você não conseguia ver por causa da evolução tecnológica, né? Sim. Então, assim, eu costumo dizer que as técnicas de canto, geralmente, elas mudam de 5 em 5 anos. Não porque elas mudam, mas elas sofrem essa mutação porque a ciência evolui junto. Então, a gente precisa acompanhar. E a forma como eu canto hoje é extremamente diferente da forma como eu cantava 10 anos atrás. Lógico que algumas bases, elas continuam. Elas permanecem. Mas coisas bem específicas, como o uso de drives, por exemplo, que antigamente as pessoas diziam que era algo que danificava, que era prejudicial à saúde. Hoje em dia a gente tem todo o aparato científico dizendo que aquilo que diziam no passado era uma baboseira e hoje é extremamente possível de fazer se você realmente se dedicar à musculatura, né? Sim, é isso que você falou, né? Saber o que está fazendo. Exatamente. Né? Com um profissional que sabe o que está fazendo. Exatamente. E, bom, a gente vai dividir, então, essa base de canto. Depois a gente vai falar um pouco sobre teatro musical. A gente vai falar um pouco sobre atuações em banda, em vários lugares. Legal. Tá bom? Queridos, então a gente vai para um breve intervalinho e voltamos já já.